Tudo bem, meninos? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Eu sou o professor Ricardo, vou ser o professor de vocês do sétimo ano e o ano letivo já começou, né? Na próxima semana, provavelmente, vocês já terão um encontro comigo no Meet, tá? Enquanto isso, eu coloquei algumas atividades aí de diagnóstico para que vocês possam fazer, para me saber como é que vocês estão, tá bom? Eu vou colocar esse vídeo aqui, que é mais uma revisão, um pouco de revisão do sexto ano, né? E a matéria do sétimo ano, tá? E como vocês podem observar, temos aí o planeta Terra, redondo, bonito. E aqui nós temos o famoso telescópio espacial Hubble. Foi um telescópio lançado ao espaço já há alguns anos, né? E que tem registrado a nossa linda Via Láctea, né? A Via Láctea dentro do Sistema Solar. E aí, eu começo com uma pergunta para vocês. Será que nós poderíamos comparar o telescópio espacial Hubble com as viagens marítimas, né? A expansão marítima do século XIV e século XV? O que vocês acham? Será que existe alguma relação entre esse telescópio, né, que já está no espaço aí há muito tempo, e as viagens marítimas que se iniciaram há mais de 500 anos? Se vocês responderam que sim, estão corretos, tá? Por quê? Porque tanto esse telescópio quanto as navegações marítimas do século XV, elas tinham um objetivo comum. Qual era? Conhecer o desconhecido, né? Tentar desvendar ali os mistérios que existem na Terra. Logicamente que as grandes navegações, elas ficaram presas à Terra, né? O ser humano, ele construiu uma embarcação, né? E essa embarcação, ela vai navegar ali pelos oceanos, que no século XIV e século XV não eram conhecidos, né? A Terra não era conhecida como é hoje. Se nós pegarmos aqui uma imagem desse telescópio espacial, esse telescópio ele vai trazer imagens do universo, da galáxia. E as viagens marítimas, elas simplesmente permitiram o homem chegar a uma parte do continente terrestre, né, do planeta Terra, que ninguém conhecia até então, tá? Então é uma relação muito legal de se fazer. Por quê? Porque permite a gente entender melhor esse contexto atual hoje, né? Onde muitos dizem que a Terra não é redonda, é quadrada, mas a gente está vendo aqui que a Terra é redonda. E o contexto marítimo do século XV, que foi um contexto econômico, um contexto político e um contexto religioso, tá? E é a partir dessa expansão marítima que o homem, né, ele vai conhecer outras culturas, outras religiões e vai descobrir outros continentes, principalmente, tá? E como é que o ser humano povoou a Terra? Será que existe alguma explicação para essa pergunta, galera? Será que nós conseguiríamos explicar por que o ser humano ele povoou toda a Terra e há milhares de anos? Existem algumas explicações. A primeira dela é que o homem chegou, né, nos continentes, se espalhou para os continentes pelo Estreito de Bering, que vai dar no continente americano, tá? O homem ele vai surgir na África, né? O homem ele tem aí o seu berço de nascimento no continente africano, e desse continente africano ele vai andando, ele vai povoando e vai ocupando outras regiões do planeta, tá bom? E aí aqui, olha só, muitos cientistas comparam a chegada do homem na Lua às viagens espaciais. Por quê? Porque o homem sempre gostou de buscar o desconhecido, como eu já falei. Seja para conquistar, seja para aprender, seja para evoluir. A expansão marítima buscou esse propósito. O propósito da expansão marítima europeia era ampliar os mercados, né, consumidores, né, os mercados de produção da Europa, né? O sistema capitalista ele está em franco desenvolvimento.
Vocês já se perguntaram qual é o tipo de produção social que nós vivenciamos hoje no Brasil e no mundo? É o sistema de produção capitalista, que vai se desenvolver basicamente entre o século XIII e o século XVI, tá bom? Contudo, muito antes da chegada dos europeus na América, o continente americano já era habitado por povos milenares. Então, quando os europeus chegaram no Brasil, chegaram na América Central, na América do Norte, essas terras já eram habitadas. E aí surge a pergunta: como ele conseguiu chegar aqui? De que forma? Né? E aí surge a palavra modernidade, que a partir do momento que o homem ele começa a praticar essa expansão, a partir do momento que o homem ele consegue um desenvolvimento científico, né, importante para a época, vai surgir o conceito de modernidade. Modernidade é uma palavra que ela entra em oposição ao conceito do que é velho, né? E o que era velho para a época? Velho para a época era o chamado feudalismo. Então a modernidade ela encerra um momento, né, da história do homem, ela coloca ali um ponto final numa evolução social, política e econômica e vai dar início a uma nova fase, a um novo momento político, social, econômico e religioso, que é a chamada modernidade, tá? Principalmente no sentido de se colocar um fim ao importante momento vivido pela Europa durante aí quase 1000 anos, que foi o feudalismo. Mas essa modernidade ela foi além. Essa modernidade ela vai representar um giro, né, de interpretação do homem para com o próprio homem. E esse giro é o chamado giro antropocêntrico, ou seja, o homem deixou de olhar mais para cima, para Deus, para a religião, e vai olhar mais para si. Ele vai tentar entender a si mesmo, a si próprio, em todos os sentidos, tanto do religioso, do social, do político, da vida cotidiana, né? O giro antropocêntrico permite o homem, né, mudanças importantes na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, tá? Valoriza acima de tudo o corpo e as suas emoções. Se antes o que era valorizado era a fé, né? Era a fé e era a religião, a igreja, agora o que o homem vai valorizar é o seu corpo e as suas emoções. E isso vai se traduzir em várias consequências, principalmente a consequência científica, que o homem vai procurar entender melhor o funcionamento do seu corpo, tá bom? Marcou a expansão capitalista, né, da Europa, modernidade, ela permitiu o homem ele conquistar outras regiões do planeta, e a primeira grande região conquistada foi a África, tá? Permite o fortalecimento do sistema capitalista, que é o sistema baseado no lucro, tá? Acúmulo de riquezas, ou seja, o sistema capitalista ele vai começar a construir uma sociedade dividida por classes. Classe dominante e a classe dominada, tá bom? E aí, nesse contexto, a África, a América e a Ásia tornam-se mercados de dominação, né, do poder capitalista europeu e depois americano, tá? Bom, e aí, gente, surge a pergunta também: por que consideramos a África como o berço da humanidade? Porque foi na África que o homem conseguiu a sua evolução, né? Como ele é hoje, a sua evolução biológica de como ele é hoje, né? Na África estão os principais vestígios, né, que contam essa história, que montam esse quebra-cabeça dessa evolução de um homem que era primata, né, que vivia, né, de uma forma selvagem até, para um homem social, para um homem que vai ficar sobre duas pernas, vai olhar para frente e vai começar a conquistar a natureza à sua volta, vai começar a conquistar os animais à sua volta e vai também conquistar o que? A sua independência, tá bom? E aí o principal teórico que defendeu essa evolução, né, a chamada de teoria evolucionista, foi um inglês chamado Charles Darwin, que pesquisou, né, diferentes espécies e viu que a evolução ela se dá de acordo com o meio ambiente, né? A evolução humana ela se deu de acordo com o meio ambiente.
E a África ela ofereceu esse meio ambiente favorável para essa evolução, tá? Então ele chegou à conclusão de que o homem ele é a consequência direta da evolução dos primatas, né? E aí pesquisas, né, recentes indicam que o homem e os primatas, os chimpanzés, os gorilas, eles possuem 98%, né, de identidade genômica parecida, igual. Esses 2% é que permitiram a evolução do homem, tá bom? E da África o homem se espalha para o restante do planeta, né? Vai para a Europa, vai para a Ásia e da Ásia vem para a América. Tranquilos? Tudo bem? E aí, olha só, poderíamos comparar esse objeto espacial com as caravelas do século XV? Qual seria a resposta de vocês? Sim ou não? Poderíamos comparar esse objeto que está voando no espaço aí há muitos anos, que é o telescópio Hubble, com as caravelas do século XV? Sim, né? Agora, recentemente, foi lançada a sonda Perseverance. Chegou a Marte, ou seja, já estamos conquistando outros planetas da órbita, né? Da órbita solar. Né? Já chegamos no continente, não, no planeta Marte. Já mandaram inclusive fotos, né? Desconhecido, ninguém conhece, muito longe, né? E o telescópio Hubble ele foi um dos responsáveis dentro dessa evolução, que permitiu o homem ele enxergar o universo sobre uma outra forma, sobre uma outra perspectiva, né? Então podemos sim comparar as caravelas do século XV com o telescópio Hubble. As caravelas, elas, para a época, elas eram super desenvolvidas. O homem criou ali a bússola, o homem criou o astrolábio, e isso tudo permitiu ele navegar pelos oceanos com segurança, com uma certa segurança, né? E principalmente também navegando através das estrelas, né? O céu, à noite, ele forma um mapa, né? Quando a gente começa a ligar um ponto no outro, né, as estrelas, uma estrela com a outra, forma um mapa. E esse mapa estrelar, ele permitiu o homem navegar com uma certa segurança pelos oceanos, tá bom? E aí, como é que esse homem chegou, né, ao continente americano? Como é que esse homem que surgiu na África há milhares de anos conseguiu chegar em um continente tão longe, né, tão distante? Algumas explicações, né, buscam entender essa ocupação, esse povoamento, né? E a mais importante delas é que fala que o homem americano que surgiu na África, ele espalhou-se pela Europa, chegou ao continente asiático e do continente asiático ele vai atravessar esse estreito aqui, ó, que durante muitos meses permanece congelado, né? Era glacial. E aí ele vai atravessar esse estreito aqui, né? Não tinha como ele se afogar, porque estava congelado, e vai chegar ao continente americano. E daqui do continente americano ele vai se espalhar por todo o restante do continente, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, quando os portugueses, quando os espanhóis chegaram na América, a América já era povoada. A América já possuía dono. A América já tinha ali o seu responsável, né? No caso do Brasil, nós temos os índios, né? Que são os proprietários legítimos dessa terra aqui, né? Uma terra rica. E essa ocupação, ela se deu aí ao longo de milhares de anos também. Então, meninos, quando a gente começa a estudar essa expansão capitalista, essa expansão econômica, essa expansão marítima europeia pelo planeta, pelo mundo, a gente começa a entender melhor um pouquinho do sentido que foi dado a essas expansões, né? Não foi feito de graça, tá?
vai ser feita à custa de muito sangue, né? De muita exploração, muita violência, e que vai acabar dando como resultado nesse país que nós temos hoje, né? Enfim, no Brasil e em outros países que vivem, vivem de certa forma aí sobre o domínio desses países ditos de colonizadores, tá bom? Então é isso, galera. É um videozinho bem simples, tá? Não tem nada de mistério aqui. Para quem já foi meu aluno ano passado, deu para entender já esse contexto. Para quem veio de outra escola, é uma revisão, tá bom? Nada de mistério. Hoje em dia nós temos a internet que favorece muito, mas nós também temos que saber usar a internet, né? Principalmente para a gente saber filtrar as informações, tá? Informações que dizem respeito de como a Terra é, né? De como funciona o universo, de como surgiu o universo, de como o homem se espalhou por esse planeta. Então, a função do professor muito disso, né? Ensinar vocês a saberem filtrar as informações certas das informações erradas, tá bom? Então é isso, tá? Próxima semana a gente provavelmente terá o nosso encontro, tá? Dúvidas, perguntas, coloquem lá no mural. Esse vídeo vai ficar disponível. Quem quiser assistir mais de uma vez, fica à vontade, tá bom? E é isso. Abraço, tchau para vocês.